O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, ali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um momentinho, por favor? Meus irmãos, a palavra do Senhor que nós acabamos de ouvir, ela é para nós. Eu sempre digo que a palavra de Deus é sempre um farol, iluminar a nossa vida, iluminar o nosso caminho, iluminar-nos de verdade, para que nós todos possamos ser bons cristãos.
Só que nós não podemos esquecer que nós somos convidados a viver o cristianismo no mundo em que estamos, na história que estamos, no momento que estamos, com as pessoas que Deus nos deu e aonde Deus nos deu, justamente para viver essa palavra. Por isso, Deus ele nos deixa muito livre para as nossas escolhas. A primeira leitura que nos lembra isso, né? O Senhor nos coloca a água e o fogo. O Senhor nos deu o sim e o não. A escolha vai ser minha e sua de justamente sabermos e enxergarmos com sabedoria aquilo que é melhor para cada um de nós. Ou seja, as consequências da nossa vida são as escolhas que de alguma forma nós fizemos, de alguma forma nós deixamos acontecer. As escolhas do caminho da nossa vida somos nós que fazemos. Somos nós que estamos livres, e o Senhor nos deixou livre para que nós possamos escolher por onde ir, com quem ir, de que forma queremos ir, aonde queremos chegar. Por isso que essas escolhas que nós fazemos na nossa vida, os caminhos que nós realizamos na nossa vida, elas sejam, acima de tudo, fruto da sabedoria, da graça de Deus e da luz do Espírito Santo a nos dirigir no caminho, para que nós possamos sempre escolher aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que provém do Senhor. Para isso, Deus, em Cristo Jesus, ele nos deixa algumas orientações. É interessante esse trecho do Evangelho, porque vem mostrar para nós como a gente sinceramente, na nossa vida, termos os olhos fixos em Deus. Ter os nossos ouvidos fixos na palavra dele. Eu digo por quê? Se nós tivéssemos de verdade os nossos olhos fixos em Deus, nós não nos perderíamos tanto na nossa vida. Nós não deixaríamos com que as dificuldades, as provações, os desafios, tantas e tantas situações nos tirassem muitas vezes do caminho. Nos tirasse o ânimo, a vontade, a disposição, a coragem, a força. Porque nós nos esquecemos que seguir o caminho que nós, como cristão, também é passar pelas provações e dificuldades. Nós não podemos esquecer que seguir o caminho do cristão é tomar a cruz e levar essa cruz. E a cruz, ela é pesada por si só. E a cruz, ela é exigente por si só. A cruz é assumir os problemas, os desafios, as perseguições, as dores de cabeça, tantas e tantas e tantas situações da nossa vida, acima de tudo com confiança e certeza. O cristão é aquele que acredita, aquele que confia e aquele que sempre espera no Senhor. Por isso, o Senhor nos deixa caminhos para que nós possamos viver, mas também viver bem. Caminhos que justamente nos levam para o céu e não que nos afaste dele. Isso também é uma outra situação na nossa vida. Eu não sei se hoje nós já fizemos a escolha do caminho que nós queremos seguir. Se queremos um dia estar no céu de verdade ou se um dia queremos justamente estar longe dele. Porque o fato é um só. Nós escolhemos também o céu ou o inferno na nossa vida. Nós escolhemos, sem dúvida nenhuma, o caminho que nos leva a Deus ou o caminho que nos afasta dele. E o caminho que nos leva a Deus, acima de tudo, é regido por todas essas situações que nós acabamos de ouvir agora. O caminho que nos leva ao céu nos dá justamente a entender que precisamos caminhar do lado dos irmãos. Aqueles que não sabem caminhar do lado, aqueles que não sabem compreender o irmão que caminha do lado, aqueles que justamente julgam, condenam o irmão que caminha do lado, diz para nós a Escritura, esse não caminha para o céu, mas esse caminha justamente para longe do céu. A palavra do Senhor também nos convida justamente a termos em nós um sentimento de reconciliação, a vivermos em nós um sentimento de amor para com aqueles com quem Deus nos deu na nossa caminhada. E eu digo a vocês, meus irmãos, Deus não deu nada ou a mais ou a menos, ou ninguém a mais ou a menos na nossa vida que não nos sirva para alcançar o céu. E todos aqueles que eu nego, todos aqueles que eu me recuso a estar do lado, eu justamente estou recusando as possibilidades de alcançar o céu. E de alcançar a participação na eternidade, a participação na vida eterna. Porque eu preciso de todos para alcançar o céu. Nós precisamos de todos para alcançarmos o céu. Ninguém chega no céu sozinho, mas nós necessitamos justamente do irmão, da irmã, daquele que vai à nossa frente, do nosso lado, atrás de nós, para que nós possamos um dia estar no céu. Por isso, o Senhor justamente coloca aqui hoje situações e preceitos que nos lembrem justamente que o irmão existe na nossa vida para nos ajudar a alcançar esse céu.
Por isso, a presença do irmão ou irmão na nossa vida também é a presença de Deus. Quem ama a Deus, mas não ama o seu irmão que convive contigo todo dia, esse é um falso. Porque não pode dizer que ama a Deus quem eu não vejo, se eu não sou capaz de amar o irmão que eu vejo todo dia. A palavra do Senhor justamente nos diz, justamente para que nós possamos ter cuidado nos nossos relacionamentos, nas nossas palavras, no que dizemos a respeito das pessoas, da forma com que tratamos o outro, dos pensamentos que temos em relação àqueles que Deus nos deu. Eu acho que a palavra patife e tolo, né, são tão simples, né? Se patife e tolo diz para nós aqui a palavra de Deus, se dizer patife ou tolo, a pessoa que disser isso do irmão já será condenado ao fogo do inferno, eu fico imaginando nós. Porque patife e tolo não é uma palavra que nós usamos. Nós usamos palavras até muito piores, palavras até muito mais pesadas em relação aos irmãos. E a palavra diz para nós que quando nós o fazemos, nós estamos justamente abrindo o caminho do inferno na nossa vida. Estamos justamente escolhendo o caminho do inferno. Por outro lado, a palavra do Senhor nos diz, e para que nós possamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos, seja na vida familiar, seja na vida conjugal, porque o certo, meus irmãos, eu dizia isso na missa de cura, o inimigo, ele vive no nosso meio. O inimigo, ele não está longe de nós. Mas o inimigo, ele vive no nosso meio. Ele vive muito próximo de cada um de nós. E ele quer justamente fazer com que nós nos afastemos ou não vivamos aquilo que Deus nos ensina. A questão do adultério, a questão dos relacionamentos familiares, a questão justamente da fidelidade da vida familiar. Tudo isso são situações que muitas vezes também me levam para o inferno. E me afasta da graça e, acima de tudo, do amor que Deus tem por mim na nossa vida e na nossa caminhada. Por fim, a questão do juramento, né? Deu, uma vez ou outra, nós estamos, eu juro por Deus, né? Eu juro por Deus. Ou seja, a palavra do Senhor mesmo disse, Jesus dizendo, né? Não deveis jurar de modo algum, diz a palavra, nem pelo céu, muito menos pelo trono de Deus que é a terra, e muito menos ainda por qualquer coisa que seja do Senhor. Porque aquele que jura, jura falso. Aquele que jura, jura justamente em cima de um sentimento que não é verdadeiro, de um sentimento que não provém de Deus. Por isso essa história, não, eu juro que eu não vou fazer, eu juro que eu não fiz, eu juro isso, eu juro aquilo, eu juro. Nós precisamos eliminar essa história do juramento. E todas as vezes que eu jurei, ou que eu usei esse termo, que eu possa entender que eu errei, que eu fui limitado e preciso pedir perdão dos meus erros e principalmente dos meus pecados. A palavra do Senhor hoje diz para nós muito claro que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que ninguém viva em cima do muro querendo agradar a Deus e ao demônio. Porque aquele que vive em cima do muro querendo agradar a Deus e ao demônio, esse não agrada nem a um e muito menos nem a outro. A palavra do Senhor é clara para cada um de nós, para que a gente possa viver como verdadeiro cristão, se é que nós queremos ser cristãos. Porque para ser cristão, diz para nós a palavra do Senhor, que a escolha é nossa. E nós vamos demonstrar o quanto nós queremos viver o cristianismo, é com as nossas escolhas, é com a nossa vida, é com o nosso jeito de ser, é com o nosso jeito de se relacionar com o irmão, é com a nossa conversa com o próximo, é no nosso jeito de tratar aquele que Deus nos deu, para que nós possamos caminhar. Por isso hoje, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, e que essa palavra nos dê força e sabedoria na nossa caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.